Estamos começando mais uma gravação no canal do YouTube, no Papo da Vivi. Boa tarde, maravilhosas! Tudo bem? Então, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou com ela, nada mais que Roberta Maia. Ela vai estar falando um pouquinho da sua jornada, do seu dia a dia, e eu quero te convidar de casa. Sabe fazer o quê? Se inscrever no meu canal e ficar por dentro de todas as entrevistas que está por vir. Tudo bem, maravilhosa? Tudo ótimo. Então, meu amor, antes da gente começar a nossa entrevista, se apresenta pro pessoal de casa. Fala quem é você. Então, oi pessoal, aqui é a Roberta Maia. Eu sou uma mulher autista, branca, de cabelos pretos. Hoje eu estou vestindo uma calça preta, um blazer preto, uma blusa branca com um símbolo do Te Acolher. E eu sou uma mulher também tatuada, né? Não pode deixar de falar isso na minha audiodescrição, tá? E se a gente costuma fazer isso, né, para as pessoas que têm baixa visão ou pessoas cegas, né? É uma ferramenta de acessibilidade para quem está assistindo aí no seu canal hoje. Então essa é a minha audiodescrição. Eu sou fundadora de um projeto social aqui em São Gonçalo. O nome do projeto é Te Acolher Mães, que visa, né? Não vou falar não, vamos deixar para quando o papo rolar. Nossa visão de projeto a gente fala depois. Sou a mãe do Miguel Arcanjo, né? Que também é autista e tem epilepsia. Isso aí. E hoje o tema da Roberta é Mãe, Autista, a jornada de Roberta Maia. Vamos começar com as nossas perguntas? Bora. Vamos lá. Primeira perguntinha. Como você equilibra sua condição de autista com a maternidade e quais são os principais desafios que você enfrenta? Então, como que eu... Surtando. Mentira, gente. De vez em quando, né, tem surtos, mas quem não surta na maternidade, né? Quem não surta? Normal. Mas é diferente, né? Porque até então eu não sabia que eu era uma pessoa neurodivergente. O diagnóstico veio pós-diagnóstico do Miguel. O Miguel foi diagnosticado aos 2 anos de idade. E até então eu foquei nele, né? E deixei um pouco das minhas questões de lado, né? Sim. Quem é mãe sabe que a gente perde um pouco da nossa identidade para se dedicar 100% aos nossos filhos. Sendo que, como falei, né, 2 anos ele recebeu o diagnóstico de autismo e eu comecei a ver características nele que eu também tenho. Caramba! E um terapeuta me sinalizou, falou, Roberta, eu acho muito válido você procurar uma avaliação, procurar um terapeuta que ajude você a chegar num diagnóstico para você ajudar o Miguel e também se entender. Sim. E foi isso que aconteceu. O diagnóstico veio tardiamente, foi, sim, um divisor de águas, porque me ajudou muito a entender quem eu sou, me fez de verdade renascer, eu renasci do diagnóstico. E não é fácil, porque muitas das vezes eu tenho que deixar as minhas questões sensoriais e minhas questões cognitivas por causa dele. Por causa dele. Não é muito fácil, ele tá em crise e eu tá em crise também. Muitas das vezes eu tenho que tentar me regular o máximo possível para tentar regular ele. Tem um autocontrole muito grande, né? É muito difícil, não é nada fácil. A maternidade, como eu falei, né, em si é desafiador. Ser mãe é algo que mexe completamente com a gente, desde do positivo até Deus sabe como. Mas assim, é algo que mexe com nossa saúde mental, nossa saúde física e desestrutura a gente de um modo geral. Sim. Não posso romantizar a maternidade, porque a maternidade é algo desafiador, né? É lindo, mas é desafiador. E quando a maternidade atípica, né, chega sem avisar, desestrutura completamente a nossa vida, porque a gente desconstrói a idealização de um filho, né, perfeito, de um filho que a gente ia fazer, que a gente desejou, que a gente, né, idealizou, para uma desconstrução total. Porque ao invés de você levar seu filho numa festinha, você está levando para uma terapia. Ao invés de você levar o seu filho para um joguinho de futebol, você está levando para uma terapia, para um médico. Então, assim, a rotina é exaustiva, é cansativa. Mas, assim, o Miguel hoje vai fazer 7 anos em novembro. Ele é lindo. Falaram que o Miguel nunca ia falar. Me sugeriram aprender Libras.
E o Miguel começou a falar com 5 anos, hoje tá falando tudo, e é isso que, né, a gratificação, motiva, né? E eu acho que é isso pra toda mãe, né? Ver o desenvolvimento do seu filho, independente de ser uma maternidade atípica ou típica, é ver o desenvolvimento do seu filho, é ver seu filho bem, de saúde, né? Progredindo. Isso aí. Show. Vamos lá, segunda perguntinha. Qual é o momento mais marcante em sua jornada como mãe autista? E como você lidou com esse momento? O momento mais marcante, eu acho que foi a chegada do meu diagnóstico. Sério? Né? Foi aquele... Porque, assim, na verdade, eu sempre me senti fora de contexto, né? Eu sempre me senti diferente e eu achava que eu era muito estranha para o mundo, mas, na verdade, eu acho que de um contexto geral e entender que tudo bem ser diferente, pensar diferente e sentir demais às vezes é um pouco complicado. Eu sinto muito as coisas ao extremo. E ao mesmo tempo que eu sinto muito, eu não sinto nada. É muito complicado. É uma caixa de emoção, né? Então, assim, eu acho que a chegada do meu diagnóstico foi o momento mais marcante pra mim, porque eu entendi que eu precisava de fato cuidar da minha saúde mental. Sim. Porque se eu não estivesse bem, eu não ia conseguir ajudar meu filho. Então, assim, foi um choque de realidade, não por eu saber que, né, que existe o autismo, que eu sou uma pessoa autista e entender isso, mas entender que eu preciso sim me cuidar. Não pode ficar na zona de conforto, você tem que se manter em ação. É isso. Né? Acho que é quebrar o tabu também, né? Isso, quebrar o tabu. É uma renovação diária, né? Porque você sabe que existe uma pessoa que depende de você. Eu acho que quando eu falo de quebra de tabu, é a gente quebrar esse preconceito. Sim, de que com certeza. só quem procura ajuda pra saúde mental, só quem vai no psiquiatra, só quem vai no psicólogo é gente doida, gente maluca. E não é. Não. Saúde mental é algo muito forte. Se você trabalha seu físico, você não trabalha sua saúde mental, desculpa, você não tá saudável. Então, assim, são uma linha de mão dupla. Então, saúde mental e saúde física precisam andar juntas. Então, acho que esse foi o momento mais chocante pra mim. Vamos lá, terceira perguntinha. Como você acha que a sociedade pode ser mais acolhedora e inclusiva para as mães de autista? Apocalipse. Eu acho que sim. Arrebatamento. Só Jesus voltando. Olha, tô assim, brincadeiras à parte, quando eu falo sobre sociedade mais inclusiva, envolve um leque tão gigantesco. De tanta coisa. Porque a gente vê muitas pessoas sendo inclusivas demais e outras pessoas só coexistindo, né? E quando eu falo sobre isso, sociedade, né? Ainda falta muita conscientização. A gente está longe de ser uma sociedade inclusiva, a gente está longe de ser uma sociedade acessível. Infelizmente, né? Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam logo em rampas, Então, assim, falar em acessibilidade quando a gente fala de acessibilidade, é falar de um óculos. Uma pessoa precisa usar óculos para enxergar melhor. Isso é uma forma de acessibilidade. Sim. São ferramentas de acessibilidade. Sim. Então, assim, a acessibilidade, às vezes você precisa de uma caneta diferente para escrever. E você não precisa ser necessariamente muito deficiente para ter acessibilidade. Para ter essa opção. Então, assim, a sociedade ainda está longe de ser uma sociedade inclusiva e acessível. Por isso que existem, né, coletivos como Te Acolher, que são famílias que lutam para levar conscientização para a sociedade e tentar fazer com que a sociedade entenda que a gente existe e a gente vai ocupar todos os lugares. A sociedade, querendo ou não, a gente vai ocupar os lugares. O principal é o respeito, né? Exatamente. O principal é o respeito. Se tivesse pelo menos assim uma dose de 40% de respeito, acho que seria diferenciado, né? Se colocar no lugar do outro próximo. É muito difícil, porque assim, pra que eu vou saber de autismo se eu não tenho ninguém autista na minha família? Pra que eu vou fazer isso se eu não... Agora, falar sobre... Você fala sobre o meu filho, que meu filho não sabe brincar, mas eu levo meu filho toda semana na terapia para ele aprender a brincar com o seu filho. Você tá fazendo o que com o seu filho para fazer com que ele entenda que meu filho é diferente? Então, tem essa também. Eu vou rapidamente, para não perder o nosso foco aqui, eu preciso falar isso. Eu passei por uma situação na minha vida com a minha filha mais nova,
anos atrás, uma pessoa chegou pra mim e falou assim: você precisa levar, essa pessoa não tinha filho, você precisa levar a sua filha para fazer terapia, a sua filha tem TDAH, ela é autista e ela é mentirosa. Eu falei: nossa, você se formou quando? Porque você está dando tanto diagnóstico de ter ficado um tempo com a minha filha. Não, porque isso daí, ela não sossega, ela é muito agitada, isso é coisa de criança autista. Eu falei: tudo bem, mas a minha filha não é autista. E se ela fosse, ela ia ser amada e respeitada como outra normal. Porque as pessoas precisam entender que a criança autista, ela não tem doença contagiosa. Ela não carrega lepra. Pelo contrário, ela carrega muito mais amor. E eu esperei. Ao passar de 3 anos, essa pessoa engravidou. E essa pessoa teve um filho. E o filho dessa pessoa é autista. E que quebra de tabu, mais uma vez, falar sobre isso, né? Do preconceito. Entendeu? De achar que todo autista é agitado, que todo autista não olha no olho, Entendeu? que todo autista não gosta de Então, toque. assim, Não é ela assim? falando da minha filha como se a minha filha tivesse, realmente, se ela fosse autista, como se eu fosse fazer um preconceito da minha filha, como se a minha filha ia ter que ficar escondida da sociedade. Gente, isso acabou. Isso acabou. Isso não tem que existir. Não tem, isso não tem. E as pessoas precisam entender. Isso que você falou aí, que nós vamos ter o espaço, que nós vamos conquistar, é isso aí. Todos os dias isso tem que ser falado. Vai ter espaço, sim. E não é uma doença contagiosa. Nós somos normais. Ah, não é normal. Somos sim. Somos sim. Eu costumo dizer que cada um vem com um tempero diferente. Eu queria muito entender esse contexto da sociedade de normal. O que é normal? Às vezes o que é normal pra mim não é normal pra você. Então Eu tudo vou bem. te falar. Eu não me considero uma pessoa 100% normal. E o que é normal? Né? Eu acho que é questão mesmo de... A gente vai falar agora das mídias, né? Sim. Dessa arma que a gente carrega, que é o celular e a internet. A informação chegando de modo errado, né? A conscientização chegando de modo errado. Com certeza. Vamos lá. 4ª perguntinha. Qual é o papel do projeto @teacolhermães em sua vida e como ele ajuda outras mães autistas e atípicas? Então, eu fundei o projeto em 2021, né? A ideia do projeto, principalmente dentro do município de São Gonçalo, é levar informação, conscientização e, acima de tudo, lutar pelos direitos, né? Sim. E quando a gente fala de acolher, né? O nome já é sugestivo, porque fala de acolhimento. A ideia é fazer com que essas mães entendam de direitos, mas também de deveres. Entender que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, sim, mas a gente também tem que entender os nossos direitos além dos nossos deveres, como mãe, como pessoa com autismo, porque não adianta eu querer lutar pelo direito, eu tenho direito à fila prioritária, mas eu entendo que eu tenho dever de que se tem uma pessoa muito idosa na minha frente e eu tô bem, que eu posso esperar essa pessoa idosa ser atendida, Sim, com tudo certeza. bem. É um dever como sociedade, mas eu tenho direito. Então, assim, quando a gente fala sobre direitos e deveres, a gente bate em várias teclas, né? Porque a gente defende a ferro e fogo, os direitos precisam ser cumpridas as leis, mas a gente também tem que entender que a gente tem deveres como pessoa, né? E eu dei esse exemplo, assim, raso da fila, porque é algo rotineiro, né? Mas eu também falo de deveres de como mãe, de entender que essa criança precisa estar na escola, que essa criança precisa estar inserida, que essa criança precisa fazer terapia. Então não é lutar só sobre lutar pelos direitos, mas também entender sobre deveres. E quando eu falo de acolhimento, é dar a mão para essa mãe e dizer: tá tudo bem, não tá nada bem. Tá E tudo tá bem, tudo certo. vambora. Não tá não, vambora. A ideia do projeto é essa, a gente fazer com que ambientes sejam aceitos, né? Que a gente seja aceita nos locais de uma maneira sem julgamento. Principalmente a gente tem várias parcerias em vários locais, a gente faz eventos, a gente está sempre saindo com as mães, Dia das Mães a gente faz só com as mães, a gente está sempre fazendo encontros. Que lindo. Então, assim, a ideia é mesmo de estar inserida e ocupar os lugares que é nosso, né? Claro. Por direito. Claro. Vamos lá. A perguntinha número 5 é praticamente o que a gente conversou, né? Como que você lida com os preconceitos do dia a dia? Olha, depende muito do meu estado emocional.
Eu vi que você postou no motorista. Eu falei, nossa, essa não é da minha. Depende muito do meu estado emocional. Eu acho que isso é todo mundo, né? Tem dia É. que a gente tá mais tranquilo, tem dia que a gente tá mais agitada. Mas assim, ó, depende muito, porque é diferente você lidar com uma pessoa que você sabe que não entende sobre o tema e você, como dever, ensina, né? Não, olha, Vivi, ó, o autismo não é doença. O autismo também não é uma deficiência, é deficiência para fins legais. O autismo, nem todo mundo... Então, assim, eu ensinar e a pessoa Digerir, né? entender. Agora, outra coisa é você lidar com uma pessoa que você tá falando e a pessoa continua sendo capacista, preconceituosa e... Aí fica estreito, né? Aí não tem como É manter complicado, né? A nossa sociedade. o equilíbrio. Então, assim, quando eu falo que o diagnóstico veio mesmo pra ser um divisor de águas na minha vida, é justamente que eu tento sempre me controlar. Quem me conheceu antigamente vai entender o que eu tô falando. Hoje eu me controlo mais. Sim. Para que as pessoas não usem o meu autismo como muleta. Nem pode. Entende? Isso aí. Ah, fez isso porque é autista. Não. Então, assim, hoje eu me controlo mais. Porque eu, como pessoa pública, entendo que eu preciso ter esse autocontrole para as pessoas não achar que tudo é o autismo. Sim. Então, E assim... você é espelho para muitas pessoas. Exatamente. Então... Mas de vez em quando eu surto, dou umas desequilibradas, dou uns gritos, dou uns berros, mas tá tudo certo. Normal. Perguntinha número 6. Quais são as principais lições que você aprendeu na sua jornada como mãe e como você gostaria de compartilhar com outras Os pessoas? principais... Isso. Não confie em todo mundo que diz que abraça a pauta que é pró-causa, porque não é. Infelizmente. Nem todo mundo que chega bate nas suas costas dizendo eu vou te ajudar, vamos, tamo junto, virou algo tão banal. Tão bobo. Eu odeio isso aí. Então, assim... Tamo junto nada. Não confie nas pessoas que não vivem o que você vive e diz que tá junto contigo. Sempre desconfia. Que, vamos levantar a causa, vamos levantar a bandeira e... Tudo fogo de palha. Na primeira... Eu passei muita coisa. Imagino. Coisa. Então, assim, não deixa ninguém usar o seu filho como pauta política, como pauta individual, como pauta pessoal. Não deixe as pessoas usarem a nossa luta, a nossa causa para ser moeda de troca, é o que eu vejo muito. As pessoas usando o autismo, a criança com deficiência, né, de modo geral, como moeda de troca. E isso enfraquece a nossa luta, que é uma luta real, é uma luta justa e igualitária. Infelizmente, muitas pessoas pensam em si próprio e enfraquece muito a nossa luta. Eu acho que isso que eu aprendi, infelizmente, de uma forma mais dolorosa possível, porque, infelizmente, a gente que está dentro do espectro, a gente sempre espera o melhor das pessoas. E mesmo as pessoas mostrando o pior, a gente não consegue entender o porquê que essa pessoa é desse jeito. É muito complicado. Gente, eu acho que eu vou ter que fazer um exame, porque eu também sou assim. É muito complicado. Não, eu tô falando sério, em casa todo mundo fala assim, mas fulano aprontou com você e você tá dando oportunidade pra fulano, você tá acreditando que fulano... Mas a gente libera o perdão pra não... A gente libera o perdão pra nossa vida caminhar. Sim. E vai com Deus pra ir pros infernos, onde que foi longe de mim. Vai, Então, vai assim, pra lá. Entendeu? 7ª perguntinha, quem é Roberta Maia? Qual é a sua identidade? Eu comentei isso com você, né? Muito complicado. Você, como é que eu vou falar de mim? É muito difícil, eu tenho muita dificuldade. Não sei se é algo que tá dentro do espectro, eu não sei. Mas eu tenho muita dificuldade de falar de mim. Muita dificuldade de pontuar qualidades. Eu tenho essa limitação. Mas, quem é a Roberta Maia? A Roberta Maia é uma mulher autista, mãe atípica de um menino lindo que está desenvolvendo maravilhosamente bem, filha do pastor Josemar, filha da Janete Umbandista, irmã do Bruno, uma mulher alegre que ama a vida, que ama, acima de tudo, quando eu falo vida, são pessoas de verdade, que ama ajudar, que aprendeu durante a vida inteira com os meus pais que
falar sobre amor e caridade vai muito além de religião, Com é falar certeza. sobre princípio bíblico. E eu acho que é isso que eu vivo, né? Eu vivo, de fato, o social. Antes do autismo entrar na minha vida, eu já vivia isso na área da saúde. Eu sempre trabalhei minha vida inteira na área da saúde e eu sempre fui muito envolvida com as pessoas de uma forma diferente, por conexão, né? Não só mais um paciente, só um número. Se envolvia com aquilo ali, né? Então eu acho que eu sou isso. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por vidas. Essa é a Roberta Maia. Eu acredito que sim. Isso aí. Então, pessoal, agora nós vamos começar com o concordo e não concordo. O que eu concordo e não concordo, Roberta? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai mostrar pro pessoal de casa se você concorda ou não concorda com a minha pergunta. Eu não concordo em ser pobre, bebê. Nem eu! Não concordo em não ter um Pix de 20 mil. Ai, gente, o que a gente vai mudar isso? Primeira perguntinha. A maternidade é mais desafiadora para as mães autistas? Você concorda ou não concorda? Concordo. Concorda. A gente falou sobre isso, né? Falamos sobre isso. Fala sobre isso. Segunda, a sociedade ainda não está preparada para lidar com as necessidades das mães autistas? Concordo muito. Terceira, o projeto Arroba Te Acolher Mães pode ser um modelo para outros projetos de apoio para mães autistas? Concordo e preciso fazer um PS nisso. Fica à vontade. Antes do Te Acolher existir, só existia um coletivo em São Gonçalo. Caramba! Que assim que eu recebi o diagnóstico do Miguel, fiz parte brevemente desse coletivo e logo em seguida vi a necessidade de fundar o Te Acolher. E depois que o Te Acolher veio, né, surgiram milhares de coletivos dentro de São Gonçalo. Que benção! Nem todos têm a mesma visão e tá tudo bem, cada um faz aquilo que acha que é correto. Cada um né? fala o que lhe apraz. O plantio Já é opcional, né? Sim. Mas a colheita é obrigatória, Sim, então sim. ninguém teme, né, a colheita sabendo que planta. Então eu tô verdade. muito feliz porque mesmo sabendo que não tem as mesmas visões, foram coletivos que surgiram com a ideia e com a base do Te Acolher. E isso já é o suficiente. Já é maravilhoso. Vamos que vamos. Agora a gente vai para rapidinha. O que é rapidinha? Eu vou te falar uma palavra e você me responde com uma única palavra. Bateu? Mandou. Isso vai dar muito... Corta! Vamos lá. O que a palavra superação significa para você? Superação? Não tem como ser rapidinha isso. Não tem como ser rapidinha. Superação? Não sei, porque eu me supero todo dia. Tá ótimo. Todo dia acordar já é uma superação. Verdade. À noite, passar a noite é uma superação. Né? Quem é mãe atípica e algumas crianças têm terror noturno, né? E sabe do que eu tô falando? Passar a noite já é uma superação, acordar já é uma superação. Então eu acho que a superação é diária. Liberdade. O que a palavra liberdade? Solitude. Solitude. Você se entender como suficiente pra você mesmo, independente de qualquer pessoa. Forte. Acho que solitude. O que a palavra conquista significa para você? Eu acho que Miguel. Ah, que lindo! O Miguel Arcanjo, cara, ele é uma conquista diária. Então, assim, que todo dia ele me ensina uma coisa diferente. Eu fico... Não tem preço, Nossa! Não tem Então, preço. assim, pra criança que não ia falar hoje, tá falando... Vou contar pra vocês. Ele fala, chegou. fala. Ele fez uma coisa, eu briguei com ele. Aí ele, não pode. Se você me botar de castigo, eu vou chamar a polícia. Uma Nossa. criança que não iria falar uma palavra, uma frase inteira de ameaça. Tá ótimo. E eu não sabia se eu ria, se eu brigava. Então, assim, eu respirei, né? Botei minha cabeça no lugar e conversei com ele. Falei que não podia falar assim e tal. Não sei o que, expliquei a função da polícia, mas aí, tudo pra ele, Mas olha só. socorro, polícia. É assim, desse jeito. Mas Imagina. isso conquista ele. Conquista. O que a palavra, a última palavrinha, a palavra medo, significa pra você? A morte, morrer. Hoje eu tenho muito medo de morrer. Não tinha. Então, tanto que é jovem, né? Eu vivi intensamente. Olha, na minha juventude, só Jesus. Meu pai orou muito, tá, gente? Eu acho que é morte, medo de morrer, porque hoje,
sendo mãe, aí quando a gente é mãe, a gente já tem esse medo, né? De Com morrer, certeza. como vai ser nossos filhos, mas quando a maternidade é típica, a sociedade não tá pronta. Tá, não. Então, assim, não sei como que vai ser o futuro do Miguel. Eu acho que esse é o medo. Medo da morte e medo do futuro, de fato. Entendi. O futuro dele, né? Mas, assim, estou trabalhando intensamente para que ele seja uma pessoa tão funcional quanto eu. E quando eu digo funcional, não é um robô, gente. É uma pessoa, quando a gente fala funcional, tem gente que se ofende. Não é funcional tipo um robô, mas funcional de viver uma vida plena e ser feliz. Eu acho que é isso. Mas ele vai ser, com certeza. Olha, gente, agora é o seu momento com o pessoal de casa. Você pode falar aquilo que vier no seu coração, deixar o seu @. É você com o povo de casa. Fica à vontade. Então, gente, eu sempre falo isso, sempre robô, e não tem como ser diferente. Não espere a deficiência bater na sua porta para você se conscientizar e ser uma pessoa mais inclusiva, mais empática e mais acessível. Quando eu falo isso, as pessoas se chocam. Mas por quê? Você é uma pessoa saudável, bem, sem transtorno nenhum, tá? Mas você pode atravessar uma rua, sofrer um acidente e se tornar uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, a gente não fala só sobre autismo, a gente fala de um modo geral. Então, não espere a deficiência bater na sua porta para você se conscientizar e entender que a sociedade é feita para todos. Todo mundo. E nós estamos aí, nós vamos com certeza ocupar todos os lugares. E segue a gente lá, @teacolhermães, @Roberta Maia Oficial também, tem o meu particular, eu não tinha, mas pediram pra eu fazer, eu fiz. Então tem os 2 Instagrams, pedi pra seguir lá e ver a rotina, né? Dia a dia, né? Louca, como é que é? Gente, infelizmente, mas já estamos chegando ao final. Foi muito rápido. Eu quero agradecer você de casa, quero agradecer você, meu amor, por você acreditar no meu trabalho, tirar um tempinho de estar aqui puxando essa rede comigo. Quero falar pra você que você é espelho pra muitas mulheres. Não só típicas, não. Todas as mulheres. Que Deus abençoe sua caminhada cada vez mais. Amém. Não pensa em parar. Não pensa em desistir jamais. Todo dia. Não, mentira, dá vontade de ser, mentira. Todo dia dá vontade. Mas não para. Não para, porque assim, é uma história linda, é um O propósito projeto. é maior. O propósito é maior. Hoje eu entendo sobre o propósito. É até bom falar sobre isso, porque quando as pessoas da igreja me perguntavam qual é o seu propósito, eu nunca soube responder. E o meu propósito veio pós-diagnóstico. Esse Amém. é o propósito. Amém. Deus, ele faz tudo na hora certa e no momento exato. Exatamente. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal de casa? Tchau! Tirando que você me mudou meu lugar, né? Tirando que mudou meu lugar, que eu vou ter que botar isso nos bastidores, na prévia. Que depois de 1 ano e meio, o primeiro programa que eu não sinto. Fala, Gente. gente, ser uma pessoa acessível é sair da zona de conforto. Roberta Maia me trocou de lugar. Mas eu vou te falar, foi uma experiência boa. Agora também vou ficar, cada programa eu vou sentar no lado diferente. Eu gostei. É sair da zona de conforto. Foi bom, mas você gostou? Sim, Sentiu foi à vontade? ótimo. Foi leve, né? Foi leve, foi libertador, gostei.